Mãos que curam, mãos de luz, servem em nome de Jesus. Seguem a mitigar a dor, servem em nome do amor. Mãos que curam, mãos de luz, servem em nome de Jesus. Seguem a mitigar a dor, servem em nome do amor. E assim como fez o médico das almas, Jesus, e de cura e as chagas, e enfim segue, não erres mais, serve ao bem, a paz, e serás feliz. E assim como fez o médico das almas, Jesus, e de cura e as chagas, e enfim segue, não erres mais, serve ao bem, a paz, e serás feliz. Segue, não erres mais, serve ao bem, a paz, e serás feliz. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, transmitido aqui pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Desde já, reserve um recipiente com água limpa para ser fluidificada durante o passe. Nós vamos realizar agora uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 60, Prática do Bem. Porque assim é a fonte de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. 1 Pedro 2,15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosos. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando esclarecimento e energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Em vez disso, convocou-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Nós vamos realizar agora a nossa prece de início. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela esta oportunidade bendita de realizarmos o Teu Evangelho. Permita, Senhor, que em nossos lares irradie a Tua luz da concórdia, da paz e da harmonia. Que os Teus ensinamentos, Senhor, trazidos pelo Evangelho deste dia, possam adentrar o nosso coração, o nosso íntimo, refazer a nossa morada,
fortalecer em nós a fé, a força, a coragem e um bom ânimo para vencermos as vicissitudes da vida e para buscarmos sempre nos melhorarmos e sermos pessoas melhores, verdadeiros cristãos em caminhada. Muito obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que da vossa mão direita. A beneficência, item 12. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, depositada em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste preceito. Amai-vos uns aos outros. A alma ascende às regiões espirituais só através do devotamento ao próximo. Encontra felicidade e consolação unicamente nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, abandonai a horrível chaga do egoísmo. Esse dever, se cumprido, há de vos abrir a rota da eterna felicidade. Ademais, quem dentre vós ainda não sentiu seu coração palpitar, sua alegria interior aumentar ao ouvir a narrativa de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas a volúpia proporcionada por uma boa ação, permanecerieis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam, rara é apenas a boa vontade. Veja a multidão de pessoas de bem das quais a história conserva piedosa lembrança. O Cristo não vos esclareceu tudo sobre as virtudes da caridade e do amor? Por que menosprezar seus divinos ensinamentos? Por que lacrar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todas as suas benignas instruções? Eu desejaria que fosse atribuído mais interesse e mais fé às leituras dos evangelhos. Abandona-se, porém, esse livro, faz-se dele uma palavra oca, uma carta fechada. Relega-se esse admirável código ao esquecimento. Vossos males todos provêm unicamente ao voluntário abandono que impusestes a esse resumo das leis divinas. Lede, pois, todas essas páginas resplandecentes do devotamento de Jesus e nela meditais. Fortes, preparai-vos. Fracos, convertei vossa mansidão e fé em vossas almas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação da vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vos damos. Deus permite que nos manifestemos a vós somente para vos estimular o zelo e a virtude. Mas, se ao desejasseis pôr em ação, bastaria o auxílio de Deus e da vossa própria vontade. As manifestações espíritas se produzem especialmente para aqueles que têm olhos fechados e coração indóceis. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança de um futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé resume-se em pura luminosidade que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele concede à criatura. Como desprezar esta suprema bondade? Qual seria, conhecendo isso, o coração extremamente perverso para sufocar e expulsar esse sentimento tão divino? Que filho seria bastante mau para se amutinar contra essa suave carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, pois os espíritos também possuem pudor das suas obras. Mas creio que comecei uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Com frequência vejo espíritos solicitarem a missão de continuar minha tarefa. Vejo-os, minhas amáveis e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona esta existência de sacrifícios e devotamento. É para mim um grande júbilo ver quanto lhes honra o caráter,
quão amada e docemente protegida é a missão deles. Pessoas de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar em grandes proporções a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Aqui no capítulo 12, no capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda, o que dá a vossa mão direita. No item 12, os Espíritos, no caso São Vicente de Paulo, nos ensina que a verdadeira felicidade não é um prêmio distante, mas uma consequência natural da prática da caridade. E eles nos afirmam que a chave para que nós possamos chegar aos céus está em nossas mãos, quando vivemos o ensinamento deixado por Jesus. Amai-vos uns aos outros. E isso nos faz refletir que a caridade ela não é só a doação material. Ela está presente na palavra que consola, na escuta paciente, no perdão, na compreensão, no tempo dedicado a alguém, no esforço sincero de aliviar a dor do próximo. Esse texto, esse trecho presente no capítulo 13, ele também nos alerta que o egoísmo ele fecha as portas da felicidade interior. Porque muitas vezes nós buscamos a paz em conquistas materiais, em circunstâncias externas, quando na verdade a paz ela nasce de um coração que aprendeu a servir, que aprendeu a amar servindo. Cada gesto de bondade que nós possamos emitir transforma primeiro quem pratica, ou seja, transforma primeiro a nós mesmos. Por isso os Espíritos eles nos dizem que até ao ouvir um relato de uma obra verdadeiramente caridosa, o nosso coração se alegra, nós nos emocionamos, porque o nosso instinto reconhece ali a lei divina. Amai-vos uns aos outros. Outro ponto muito importante é quando aqui nós vemos lamentar que muitos de nós deixam o Evangelho fechado esquecendo o seu ensinamento. Quantas vezes nós nos relegamos a admirar Jesus, mas não saímos do campo da admiração, ficamos ali. Muitas vezes até mesmo o nosso Evangelho fechadinho, sem ser lido, sem ser refletido, sem ter ali aquelas páginas, o uso necessário no nosso cotidiano, percebendo que o Evangelho deve estar presente nas nossas atitudes diárias, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, ou seja, em todos os ambientes que nós convivemos. Fácil não é, porque somos ainda espíritos imperfeitos e ainda enfrentaremos muitas batalhas, não com o outro, mas conosco mesmo, para vencer as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios vícios morais, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Mas é preciso que nós possamos dar o primeiro passo, perceber que o Evangelho ele não deve ser uma fonte apenas de admiração, mas que ele deve ser vivido no seu interior, vivido na sua essência, como Jesus nos ensinou. Por fim, nós percebemos que esta passagem do Evangelho nos diz que a caridade é a virtude que sustenta todas as outras, porque até a fé ela perde o sentido quando o amor não é colocado em ação. Então, que nós possamos nos perguntar todos os dias, fazer essa reflexão. Será que hoje eu fui instrumento da paz na vida de alguém? Se nós conseguimos responder que sim, ainda que por um gesto simples, nós estaremos caminhando pela rota que conduz a Deus.
Então que comecemos, que iniciemos essa batalha, porque é uma batalha diária, né? É uma batalha que nós precisamos vencer a nós mesmos e todos os dias procurar praticar a essência do Evangelho de Jesus, mesmo nas palavras mais simples, nos olhares, nas atitudes mais simples, mas vivenciar a prática do Evangelho de Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho de hoje para nós, que nós possamos nesse momento já nos encaminharmos para a nossa prece de encerramento. Logo após a prece haverá passe e fluidificação das águas. Amado Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, também pela oportunidade do estudo do Teu Evangelho neste dia, pela reflexão do Teu amor em nossas vivências. Fortalece em nós o desejo e o bom ânimo de seguirmos os Teus caminhos cristãos, de seguirmos o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos. Abençoa os nossos lares, traz a paz, o amor, a concórdia e a compreensão. Abençoa, Senhor, todos os lares de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país, para que haja harmonia, tolerância, para que haja o perdão, Senhor. Aqueles que se encontram em aflições, em desesperos, angústias, infortúnios ocultos, que eles possam ser acalentados pelo Teu amor, revigorados, Senhor, pelo Teu bom ânimo. Abençoa-nos sempre, dai-nos sempre a Tua força, a Tua coragem. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para a fluidificação das águas e o passe. Continuem conosco e até o próximo encontro. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade
equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo